Olá, muito bom dia, um excelente domingo para você. Estamos começando mais um programa Amor Sem Limites e hoje com um tema que eu tenho certeza que você não vai desgrudar os olhos da tela: comportamento magro. Este termo foi criado pela psicóloga Luciana Kotaka, que tem trabalhado nos últimos anos com terapias da área de psicologia, justamente promovendo o comportamento magro, promovendo uma mudança de visão a respeito de todas as pressões da sociedade em busca de um corpo perfeito, em busca de combate à obesidade, que afinal de contas hoje já é considerada uma epidemia. Depois do intervalo vamos entrevistar Luciana Kotaka, psicóloga, falando sobre comportamento magro. Não saia daí, até já! O programa Amor Sem Limites hoje está recebendo a psicóloga Luciana Kotaka com um tema bastante interessante: comportamento magro. Olá, Luciana, muito bom dia. Olá, seja Adriane. Bem-vinda ao programa Amor Sem Limites. Como é essa sua linha, um trabalho bastante próprio seu, você que desenvolveu toda essa metodologia da terapia na psicologia com este termo, comportamento magro? De onde surgiu a ideia e como é que ela se desenvolve? Na verdade, eu fiz um curso, de tratamento de emagrecimento junto, com a psicoterapia, e depois eu fiz a minha pós na PUC e comecei então a detectar que as pessoas acabam tendo comportamentos gordos, na verdade, o pensamento gordo. Então eu ouço muito isso em consultório, os pacientes falando que passa o dia já pensando na próxima refeição. Mal acabaram de almoçar, já estão pensando no lanche, na janta, de uma forma muito obsessiva, Então eu comecei a trabalhar em cima do comportamento magro, mas na verdade é uma junção de tudo, Adriane. A gente vai trabalhar todas as áreas de vida de um paciente, Então, todas as áreas que são importantes e significativas, que devem ter um equilíbrio para que a pessoa consiga se centrar em si mesmo e cuidar da sua alimentação. E o seu trabalho é multidisciplinar? Você trabalha também com outros profissionais da área da saúde ou especificamente com a psicoterapia? Na verdade, eu faço a primeira avaliação, ou eu recebo o paciente já da nutricionista, ou eu encaminho para a nutricionista. Em muitos casos, a gente precisa realmente do apoio do psiquiatra, em alguns casos de uma compulsão muito grande, ou uma ansiedade exacerbada. Então, realmente, a gente acaba recorrendo a ele também. E o educador físico, que faz parte, Então, eu vejo que há um tripé que é muito importante nesse processo, A parte do exercício físico, a nutrição, a psicologia e muitas vezes, com certeza, nós temos aí o trabalho junto com o endocrinologista e outros profissionais de saúde. A gente sempre fala nesse binômio aí tão importante, Atividade física e boa alimentação. Agora, com tanta pressão hoje em dia, As pessoas sempre trabalham muito mais do que 8 horas por dia, pressão de todo lado, corre. É possível a gente conseguir esse equilíbrio de uma boa alimentação e uma atividade física regrada? A partir do momento que você se organiza e desenvolve uma disciplina para isso, fica muito mais fácil. O que eu percebo muito em consultório é que os pacientes acabam se centrando muito no trabalho, geralmente o meu público maior são mulheres, então acaba sendo muito trabalho e filhos, Casa, então acaba não sobrando muito tempo para olhar para si mesma. Então nós vamos trabalhar muito isso, Que lugar você está se dando, Para que abram um espaço para que ela vá fazer uma atividade física ou alguma atividade prazerosa, mas que ela se centre um pouco em si mesma, Há poucas semanas nós entrevistamos aqui uma endocrinologista pediátrica falando dos motivos e o que faz com que hoje tantas crianças estejam obesas e sofrendo os males que vêm
com a obesidade, não é? Pressão alta, diabetes e tantas outras doenças. Os motivos que levam à obesidade na infância são os mesmos motivos que têm levado à obesidade na idade adulta? Sedentarismo, as porções maiores, as tentações da comida industrializada? De alguma forma, sim. Existem todas essas questões, né? Justamente com a correria do dia a dia, os pais acabam recorrendo muito a comidas prontas, né? Os fast foods, enfim. Então acaba sendo muito mais fácil servir o filho rapidamente do que se preocupar em fazer a comida. Tem uma grande parcela de mulheres que realmente não tem esse desejo de cozinhar. Então chegam em casa cansadas e não têm esse desejo. Então acabam realmente utilizando esses meios mais fáceis. Eu imagino assim, Curitiba, né, vamos falar aqui da nossa cidade, a gente não tem muito espaço para deixar os filhos livres, né, então eles acabam realmente ficando mais presos em casa, à frente de um computador, de uma televisão, diminuindo muito o ritmo, né, de exercício. Então ficam muito ociosos, então esse já é também um dos fatores que acabam levando a um aumento de peso bem significativo. E aquela ideia, aquela teoria, aquela tese de que uma criança obesa muito mais facilmente será um adulto obeso e de que nos primeiros anos de vida é que se desenvolvem as famosas células da obesidade. Essa é uma ideia que tem tido bastante espaço, tem tido credibilidade na área entre os profissionais de saúde? Isso é uma realidade, né? Eu acho que uma grande parcela dessas pessoas que a gente recebe foram crianças obesas na infância. A gente percebe realmente que há uma multiplicação dessa célula adiposa, né? Não é minha área de trabalho, então não posso falar com propriedade sobre o assunto, né? Mas realmente fica muito mais difícil você mudar os hábitos depois. Então, o ideal é que a gente possa, né, desde que os filhos são pequenos, ajudá-los a desenvolver o gosto pela atividade física. E não só incentivá-los no sentido, você precisa fazer uma aula, por exemplo, de futebol, mas o pai também tem que fazer futebol, a mãe também tem que fazer um exercício físico, né? Eles são modelos da criança. Então, essa questão ela é muito importante. Então, mesma coisa no momento de dieta, não, Luciana? Se, por exemplo, uma criança, um adolescente em casa precisa enfrentar uma dieta mais drástica, mais rígida, é importante que toda a família participe, seja solidária? Isso é uma grande verdade. E tanto na obesidade quanto na cirurgia bariátrica a gente enfrenta um problema muito grande com isso, né? Porque às vezes o parceiro, o pai ou a mãe ou outro irmão não precisa perder peso e eles acham assim que a comida ela tem que ser para todo mundo e ele que se cuide, né? Ele pode fazer dieta, os outros não. Então fica muito difícil. Eu acho que neste momento todos precisam estar ali de acordo. A despensa ela tem que estar uma despensa mais magra, como a gente diz, né? Porque não adianta nada você colocar seu filho numa dieta sendo que tem um monte de guloseimas. Toda a tentação ali à mão, não é? Isso. Já que assim, com crianças, a nutricionista a gente percebe assim que ela não vai fazer uma dieta alimentar, né? Ela vai dar uma cortada naquilo que é muito calórico e vai incentivar a atividade física, né? Nada é proibido, deve ser para de vez em quando, não é? Isso, tem que ter o dia que você deixa seu filho comer aquilo que ele gosta. E para adulto a mesma coisa? Para adulto a mesma coisa? Essas restrições não são proibições? É visto como proibição, né? Eu vejo que há um sofrimento muito grande quando a gente fala, vamos para a nutricionista, elas já olham a nutricionista como restrição, né? Então eles já começam a sofrer antecipadamente pelo fato de não poder comer um chocolate, um bolo, a Coca-Cola, enfim. Porém, é trabalhado no seguinte sentido: comer é para a vida toda. E se é para a vida toda, nós temos que desenvolver hábitos saudáveis, certo? E nós não vamos deixar de participar de festas infantis, casamentos, encontros sociais nos quais nós estamos inseridos. Então é importante sim que você possa comer aquilo que você gosta, só não dá para comer todos os dias. Porque se todos os dias você abrir espaço para comer uma lasanha, um sanduíche, um bolo gostoso, enfim, para quem tem tendência a engordar, realmente no final da semana vai haver um acréscimo significativo de peso. Então, essas pessoas que têm tendência a engordar, realmente elas precisam cuidar para comer menos, mas não que deva cortar o chocolate, por exemplo, de um processo de reeducação alimentar. Hoje nós enfrentamos pressões dos dois lados, não é? Por um lado, uma sociedade que fala muito em busca da saúde, corpo perfeito, overtraining, né? A pessoa que exagera até na academia, nas restrições alimentares, etc. E por um outro lado, esse corre-corre, estresse do dia a dia que a gente falava, e porções muito grandes, alimentos industrializados, muito coffee break, muita festa, muito doce, etc. As duas me parecem preocupantes e problemáticas, não?
Os dois lados, né? O exagero para os dois lados. Eu recebi um caso, por exemplo, muito interessante de uma paciente que foi criada numa família onde já se comia hambúrguer pela manhã e após o casamento ela desenvolveu o outro extremo. Então ela tirou todo o óleo, né? Tudo que não era bom, né? A farinha branca, enfim. Então ela começou a comer só integrais. E o que aconteceu? Ela se afastou da família dela, se afastou dos eventos sociais, então ela só realiza a comida dentro de casa que ela prepara. Então realmente, se você for olhar, ampliar um pouquinho, né, ou o excesso de academia, aquelas pessoas que são os marombeiros, né, que vão de manhã e passam 4 horas seguidas, realmente o extremo nunca é saudável. Qual a importância da psicoterapia acompanhando todo esse cuidado para uma alimentação saudável? Nós vamos partir do princípio que o equilíbrio é a base de tudo. Então, na verdade, nós vamos trabalhar as emoções, vamos ver quais são as crenças errôneas que se tem. Né? A gente percebe que muitas famílias, a alimentação, ela tem uma representação de afeto. Então, as pessoas aprendem a comer, a ter abundância, né? Ou mesmo aqueles casos que a gente vê, né, que os pais passaram fome, então eles querem prover a família de tudo. Enfim, tem várias histórias que eu poderia estar citando. E o alimento hoje em dia também é muito uma desculpa para uma reunião social, não é? Cada vez que a gente vai encontrar um amigo, tem que ser comendo alguma coisa. Cada vez que vai receber alguém em casa, tem que ser comendo alguma coisa. Não conseguem desvincular, né? Então o prazer, ele fica muito ligado à comida, né? A alegria é a comida, o encontro é a comida. É um jantar com o namorado, enfim, tudo é comida. Então é importante que a gente possa trabalhar essa busca do prazer fora, em outras formas, né? Seja numa dança que você gosta de praticar, um curso de línguas, enfim, a vida social em si, mas não que necessariamente tem que ser um encontro para comer pizzas. Por que não um encontro para comer algo mais saudável? E a psicoterapia comportamental traz todas essas provocações e reflexões para o paciente ali. Isso, porque nós vamos identificar assim quais são os gatilhos emocionais e os gatilhos alimentares que fazem com que as pessoas recorram à comida para combater o desconforto, a tristeza, enfim. Então, a partir deste momento que a gente consegue detectar, a gente vai trabalhando em cima de estratégias para lidar com essas situações de uma forma mais assertiva. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos a falar de comportamento magro, que aliás é o tema do livro da psicóloga Luciana Kotaka, em parceria com Marilise Tamanini, Comportamento Magro com Saúde e Prazer. O programa Amor Sem Limites faz agora um pequeno intervalo e sempre lembrando que você pode mandar para a gente as suas sugestões de temas e entrevistas. Manda uma mensagem de texto para o celular 4188630464. Nosso intervalo é pequenininho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Amor Sem Limites. Hoje estamos entrevistando a psicóloga Luciana Kotaka falando de comportamento magro. Luciana, eu vou trazer aqui alguns temas que você aborda no seu livro e que são, assim, emblemáticos dessa questão de cuidar do peso e do controle do peso. Por exemplo, colegas sabotam a sua dieta. Sempre tem essa situação, né? A pessoa diz, mas come só hoje, só um chocolatinho, mas eu trouxe para você. Como é que a gente pode se livrar dessas situações? A gente tá ali naquele cuidado radical, somando, às vezes somando calorias, às vezes evitando doce, e aí chega alguém com uma tentação e fica até chateado se a gente não experimenta.
Na verdade, você precisa desenvolver um comportamento firme, né, frente a essa situação. Você pode até aceitar o chocolate ou uma bala, enfim, se é algo assim que você pode guardar e você coloca dentro da bolsa, da gaveta e tudo bem. Agora, se é algo como um pedaço de bolo, aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Ou você come, ou você, né, um pedaço pequeno, ou você arranja até uma desculpa, na verdade, se olha, não estou me sentindo bem. Porque nesse momento as pessoas realmente elas não perdoam, principalmente familiares, que se sentem realmente ofendidos quando recusam algo que ela fez com tanto carinho, né? Uma avó, por exemplo, fez um bolo tão gostoso com tanto carinho, a neta realmente recusa. Mas eu vejo que também tem o outro lado, né? O quanto as pessoas se amparam nessas pequenas muletas. Ah, mas minha avó vai ficar chateada, eu não vou comer o bolo. Mas aí é um posicionamento pessoal seu. E se a gente começa a abrir mão todos os dias, Isso. Né? E eu vejo assim que é só um treino, a gente está falando da obesidade aqui, porém o aprender a falar não para o alimento ou para o amigo ou para a avó é a mesma coisa de você aprender a falar não para uma outra pessoa que está querendo ou está abusando de você de alguma forma, né? Por exemplo, um chefe abusivo que não está respeitando seu horário de sair, ou a amiga que foi inconveniente e a machucou de alguma forma. Então, eu acho que assim, a gente precisa falar, olha, hoje eu não posso, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas as pessoas têm muita dificuldade de falar o não. Então veja só que essa psicoterapia do chamado comportamento magro pode ajudar em outras áreas da vida da gente também. Por exemplo, aprender a dizer não, que é tão difícil, né? Isso, e na verdade o trabalho, ele é geral, a gente vai trabalhar todos os aspectos de vida. O peso é o primeiro foco somente. Depois que o paciente entra em tratamento, ele desvia a questão do peso. Nós vamos focar em outras situações que no todo vão facilitar para que perca o peso. Dessa forma, a gente também pesa o paciente, também vai ter uma orientação, um acompanhamento, desenvolvimento de estratégias, mas o todo que é o importante nesse processo. Questões de gênero, homem e mulher. A sociedade é mais tolerante ao homem que está acima do peso e pressiona muito mais a mulher que está acima do peso. Por outro lado, a natureza é um pouco cruel com a gente, né? É mais difícil para a mulher controlar o peso, não é? Ah, com certeza. Até pelas questões hormonais, enfim, né? A gravidez que acaba muitas vezes deixando os seus resquícios no corpo e em função dessa questão do peso magro, como sendo o peso ideal, o peso da mulher bonita, isso acaba sendo uma situação muito difícil para as mulheres, né? Porque elas têm em mente que aquele corpo, aquela atriz que ganhou neném e ficou magérrima 3 meses depois e eu tô aqui obesa. Né? E não percebe que tem uma série de outras situações a que essa pessoa se expôs para estar com esse peso. Porque vamos falar a verdade, é uma outra pessoa que é muito magra e vai estar ali 3 meses depois, né? Com o mesmo corpo. Com o mesmo corpo, né? Então é respeitar essas diferenças individuais que é muito difícil. Até porque muitas vezes elas podem parar alguns meses para cuidar só disso, né? E nós não podemos, temos que continuar levando a vida normal. Outra coisa que na mulher é muito sensível, muito visível, é o aspecto emocional mesmo, né? Muitas mulheres descontam muito a ansiedade no alimento. Isso acontece com os homens também? Acontece, mas como o meu público ele é mais feminino, eu acabo tendo um referencial maior. Eu já recebi alguns homens, sim, que acabam descontando na alimentação, principalmente adolescentes, né? Onde os pais estão separados ou trabalham o dia inteiro, eles acabam ficando ou com uma funcionária ou com os avós e acabam sentindo falta desse afeto maior. Eu percebo muito mais em adolescentes homens. Como lidar com a autoestima? Eu vi que tem um capítulo aqui